Amor é porque, através da vida dele, é porque ele sabe que nós conseguimos. Glória a E, Deus. então, assim, se Jesus chamou vocês, Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus chamou vocês em algum momento e vocês disseram que não, ou até ainda se calaram, como eu me calei em alguns momentos. Eu quero dizer pra vocês que vocês não digam isso, que vocês possam dizer um sim pra Jesus, porque Glória a Deus. quando Jesus nos chama é porque Ele nos prepara e Ele sabe que nós conseguimos. A palavra de Deus diz que Ele nunca dá aquilo que nós não podemos, né? Então, se eu estou aqui, não é porque eu sou boa ou algo do tipo, é porque Jesus ele nos molda todos os dias para estarmos aqui. Então, eu gosto muito de fazer isso, que eu vou fazer, essa pequena reflexão. Por mais que eu não seja uma pregadora mesmo, mas eu gosto muito de estar aqui. Então, eu disse sim, porque eu sabia que Jesus estaria na minha frente, como Ele está hoje, né? Glória a Deus. O tema é o poder transformador da mulher. E aí eu fiquei pensando, eu preciso trazer um tema de uma mulher que transformou. E aí eu fiquei pensando, eu já tinha lido essa história que eu vou ler hoje, que é a mulher cananeia. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, se vocês já leram. E da primeira vez que eu li, eu não entendi muita coisa, sabe? Eu fiquei meio confusa em alguns pontos, mas eu peguei e fui perguntar ao meu pai. E aí ele me clareou mais a minha mente. Quando eu entendi o que realmente aquela mensagem quis passar, eu vi o quanto aquela mulher foi transformadora no meio onde ela estava. Ela conseguiu transformar os planos de Jesus. Jesus talvez ali não tinha, o plano dele não era aquele, mas todas as virtudes que aquela mulher teve, que eu vou falar um pouquinho hoje, fez com que transformasse os planos de Jesus. Então ela foi realmente uma mulher que transformou, uma mulher extraordinária. E eu quero que vocês abram em Mateus 15, 21. Glória a Deus. Mateus 15, versículo 21. Amém? Amém. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, socorrendo, lhe disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Essa mulher, ela era uma mulher desprezada. Ela era uma sírio-fenícia. E a Síria, naquela época, ela era uma nação muito pagã. E por conta disso, os judeus desprezavam totalmente quem era daquelas regiões, né? E eles eram até chamados de cachorrinhos. Então, aqui a gente já pode perceber o quanto aquela mulher ela era desprezada, o quanto aquela mulher talvez nem era tão bem vista, porque além de ela ser mulher naquela época, ela ainda era uma sírio-fenícia. Então, talvez se ela passasse por aqui, naquela época, os judeus nem reparariam nela, ou se reparariam, mandariam ela embora, que foi como os discípulos fez. Porém, também fala que Jesus ele ficou em silêncio diante ao clamor daquela mulher. Na Bíblia não diz um real motivo, o porquê que ele ficou calado, não tem dizendo o porquê realmente. Porém, o pouco que a gente entende, que ela era uma gentia, e naquela época talvez Jesus ainda não estivesse nos planos de Jesus atender aos gentios. Talvez naquela época havia uma separação entre os judeus e os gentios. E talvez por conta disso, Jesus talvez não quisesse atender aquela mulher naquela hora. Ou então, como fala em Marcos 7:24, vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui rapidinho.
Fala assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus, ele estava terminando ali a jornada dele, ele estava indo descansar e ele não queria ser incomodado, ele queria realmente descansar. Porém, aquela mulher apareceu no meio do caminho de Jesus, clamando ao Senhor e, como eu falei, talvez não eram os planos de Jesus atendê-la, mas as virtudes que aquela mulher teve fez com que mudasse os planos de Jesus, e até que nós vimos que Jesus atendeu ao pedido dela. Então, é essas virtudes que eu quero falar rapidinho para vocês. O que foi feito para que ela mudasse os planos de Jesus, que é aquilo que nós precisamos ter dentro do nosso coração. E um dos motivos a mulher, um coração quebrantado e humilde. Em Marcos 7, 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Aquela mulher, ela tinha um coração totalmente quebrantado e humilde diante de Deus. A gente consegue ver que ela foi e prostrou-se aos pés de Jesus. Ela se colocou no lugar dela como uma mulher humilde. Eu não estou falando humildade de roupas ou de esmolas, algo do tipo. Eu não estou falando dessa humildade, estou falando uma humildade dentro do nosso coração mesmo. Ela sabia quem ela era, qual o lugar que ela tinha ali naquele momento e quem Jesus era. Ela conseguiu entender que, para ela conseguir algo, ela tinha que totalmente se jogar e se lançar nos pés do Senhor. Ter esse coração humilde, contrito aos pés do Senhor. E muitas das vezes a gente acha que nós conseguimos resolver tudo. Não, o meu eu consegue fazer isso, mas não é isso. Quando a partir do momento que a gente diz Jesus, a minha vida é tua, não existe mais o nosso eu, existe sim o Senhor nas nossas vidas. E a gente só precisa ser humilde e silenciar quando for necessário e fazer aquilo que Jesus quer. E foi isso que essa mulher fez. E um outro ponto é que ela não desistiu diante das dificuldades. Em Mateus 15, 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aqui os discípulos disseram: Jesus, não atende o pedido dessa mulher. Ela está vindo aqui atrás de nós, mas não atende. Provavelmente eles disseram: você vai descansar, não precisa atender ela é uma cirofenícia, ela não merece. Mas Jesus disse que ele não veio para atender as ovelhas, mas as ovelhas perdidas. E ela era uma ovelha perdida e Jesus precisava atendê-la. Então ali ela poderia desistir, porque os discípulos diziam: não atende ela. Jesus ficou em silêncio. Aquilo ali eram algumas dificuldades que ela no meio do caminho, mas ela não desistiu. O silêncio de Jesus não fez com que ela parasse e voltasse dali. Ela poderia desistir e dizer: não, eu vou voltar, eu não vou conseguir. Jesus está em silêncio, Jesus não me responde. E às vezes a gente pede algo para Jesus e Jesus fica em silêncio. E a gente acha: Jesus não vai me atender. Mas é no silêncio que ele está nos moldando, que ele está nos preparando. Então foi no silêncio de Jesus que preparou aquela mulher para ela receber aquilo que ela queria. Então nós não podemos desistir diante das dificuldades. Por mais que as dificuldades sejam imensas, a gente acha: eu não vou conseguir, eu consigo só até aqui. Mas não é isso. Como eu falei, Jesus não dá nada que nós não podemos suportar. Então, se você está passando por algum desafio, alguma dificuldade, saiba que Jesus está à sua frente e que você vai conseguir. Porque ele diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, a gente precisa se agarrar nisso. Maior o que está dentro de mim, Jesus está dentro de mim. Então, se ele disse isso, eu vou vencer. No mundo a gente vai ter aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque ele venceu. Então, se ele venceu, eu também vou vencer. Então, essa carga que eu passo, essa dificuldade, eu vou conseguir. Eu só não posso desistir. Eu tenho que continuar. E foi isso que essa mulher fez. Ela não desistiu, ela não voltou para casa sem o milagre dela. Ela foi e continuou. Um outro ponto é que ela reconheceu quem é Jesus de verdade e discerniu a natureza misericordiosa de Jesus. Em Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui ela entendeu quem era Jesus.
Essa mulher, ela era uma gentia, ela não frequentava as sinagogas onde tinha todos os ensinamentos, ela não tinha uma intimidade real com Jesus. Mas aí eu fiquei pensando, bom, ela não sabia quem era Jesus de verdade, mas o que fez com que levasse ela até lá, até aclamar Jesus? Qual foram os motivos que fez com que ela chegasse até Jesus? E, com certeza, as notícias do que Jesus estava fazendo já estava percorrendo por toda a cidade. E deve ter chegado aos ouvidos dela que Jesus estava fazendo um milagre, que estava operando. E então talvez ela ouviu aquelas notícias e ela se agarrou àquilo ali. E ela entendeu, bom, acho que só o único que pode me atender e fazer aquilo que eu tanto desejo é esse homem, e eu preciso ir atrás dele. Então ela reconheceu que Jesus era tão misericordioso que ele poderia atender ao pedido dela. Então a gente precisa o quê? Clamar ao Senhor. Às vezes a gente pensa assim, bom, Jesus sabe o que eu preciso, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que está no nosso coração. Mas nós precisamos clamar ao Senhor. A gente precisa se ajoelhar no nosso quarto, na igreja, em qualquer outro canto e cantar e clamar, Jesus, eu preciso disso. Por mais que o Senhor saiba, eu estou aqui com o meu coração humilde e quebrantado, e eu preciso que o Senhor me ajude com isso, porque eu não posso mais. Eu cheguei até o meu limite, e às vezes a gente chega até o nosso limite, e mesmo assim tenta fazer com as nossas próprias mãos, e a gente não pode. Existem as coisas possíveis e as coisas impossíveis. As coisas possíveis nós fazemos, Jesus deixou para que nós possamos fazer, mas as coisas possíveis Ele quer que nós clamemos a Ele. Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu não aguento mais essa carga, eu não consigo mais isso. Então, por favor, vai na minha frente. Então Ele quer que a gente vá buscar na fonte verdadeira, que é Jesus. Ele não quer que nós nos calemos e desistimos ou tentamos fazer sozinhos, ou pedir. A gente pode até pedir ajuda de quem está ao nosso lado para nos apoiar, mas realmente fazer é só com Jesus, e é com Ele que a gente tem que correr. Glória a Deus. Outro ponto é que ela teve grande sabedoria e não murmurou. Em Mateus 15, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui a gente pode ver claramente a sabedoria que aquela mulher teve e como ela se calou. Porque Jesus fala aqui que não é bom dar a comida aos cachorrinhos. Jesus, talvez quando eu li isso aqui, eu pensei, bom, Jesus foi um pouquinho duro, chamou ela de cachorra, como os judeus se chamavam. Mas aqui era um teste que Jesus estava fazendo com ela. Se realmente ela passava naquele teste, e ela passou, porque ela foi tão humilde, ela não murmurou, ela se calou diante daquelas palavras de Jesus. E às vezes a gente ouve algo e a gente se revolta, a gente quer ir embora, a gente murmura, a gente diz, que Deus é esse, ou algo do tipo. Mas ela não disse isso, ela se colocou no lugar dela, ela se humilhou e ainda falou, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então ela meio que disse, bom, eu sou sim miserável, eu sou cachorrinho, como os judeus dizem, mas eu também mereço receber aquilo que eu preciso, que vem do Senhor. Então é isso que a gente precisa se humilhar e reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso eu, mas sabendo que Jesus é o único que pode fazer todas as coisas. Nós não podemos murmurar dizendo, Jesus não me escuta, ou algo do tipo. Não, a gente precisa se calar quando for necessário. E quando for necessário nós falar, que a gente fale as palavras que Deus quer que a gente fale. E o último ponto ela teve fé, que talvez não, com certeza, esse foi um dos maiores pontos que fez com que Jesus mudasse todos os planos dele e dissesse, bom, eu vou atender o pedido dessa mulher, porque ela conseguiu passar em todo o teste que foi feito aqui. Ela foi humilhada, ela foi dito, não atende essa mulher, mas ela não desistiu. Ela teve tanta fé que desde o primeiro momento até agora ela continua aqui me clamando e pedindo que eu atendesse ao pedido dela. Então ela teve tanta fé que ela saiu daquele lugar com o milagre dela. Jesus
testou ela até os últimos limites, mas ela mesmo assim ela passou naquela prova, naquele teste. Ela venceu, ela continuou, ela não murmurou, ela não falou palavras que não devia, ela não saiu dali dizendo algo sobre Jesus. Ela poderia sim dizer que Jesus é esse, que amor é esse que ele prega. Não, ela se colocou no lugar dela e ela recebeu a bênção dela. Então, é isso que a gente precisa aprender com essa mulher. Que por mais que ela fosse totalmente desprezada, ninguém a olhasse, ou se olhasse com um olhar de julgamento, ela não se limitou com aquilo ali. Ela estava no foco: eu preciso sair daqui com o meu milagre. E o único que pode fazer isso é Jesus. Independente do que aconteça, é só Ele que pode fazer isso. Então eu preciso estar humilde todos os dias. Eu preciso ter um coração quebrantado. Eu preciso sim sofrer tudo o que for, mas eu vou vencer porque Jesus está comigo. E eu quero fazer um momento simbólico que eu vou fazer aqui. Que é, eu separei algumas palavrinhas, foram só 9 frases, que vai passar por aí, minha mãe vai passar, e eu quero que quem receber esse papelzinho, lesse em voz alta. E lesse não só em voz alta para todo mundo ouvir, mas com propriedade, recebendo essa palavra. Pode. Lê em voz alta. Eu sou uma mulher que tem sabedoria e não murmura. Eu sou uma mulher extraordinária. Eu sou uma mulher que tem um coração quebrantado e humilde. Eu sou uma mulher que tem o poder transformador. Eu sou uma mulher que tem fé. Eu sou uma mulher que acredita na fonte verdadeira. Pronto, esse foi só um momento simbólico, né? Tem ainda. Eu sou uma mulher que não desiste em meio às dificuldades. Glória a Deus. Eu sou uma mulher que tem uma atitude e que agradece a oração, o coração de Deus. Eu sou uma mulher que tem uma atitude que agrada ao coração de Deus. Bom, essas frases, ela tem a ver com isso que eu disse, com essa mulher. Essa mulher teve todas essas virtudes. E foi por conta disso que ela conseguiu transformar o ambiente onde ela estava. Ela fez com que aquilo ali estava totalmente desfavorável a ela, né? A gente pode perceber que talvez aos nossos olhos humanos ela não iria conseguir. Mas ela conseguiu, com todas essas virtudes, transformar e fazer com que aquilo ali fosse favorável a ela. Então ela saiu dali com o milagre dela na mão, que foi a cura da filha dela. Ela estava totalmente desesperada, talvez ela até buscou em outros meios, mas ela conseguiu sair dali com o milagre dela, com a cura da filha dela. E eu tenho certeza que depois daquele momento, ela saiu falando para todo mundo o que aconteceu. E que a história dela é transformadora, né? Essa história que eu tô contando pra vocês transformou a mim, como com certeza deve ter transformado o coração de vocês. Eu sou uma mulher extraordinária, eu sou uma mulher com poder transformador, eu sou uma mulher que busca da fonte verdadeira. Não são só palavras, a gente precisa guardar no nosso coração e no dia a dia agir dessa forma, agir da maneira que Deus quer. E é isso, amém.